não. Agora sim, Oi. acho que sim. Boa tarde. Tá Boa ótimo. tarde. Hoje é dia 7 de novembro de 23. Estamos iniciando a quarta sessão da 7ª edição do curso de abordagem de Direitos Humanos na Saúde. Temos o prazer de receber o professor Richard Park, que também é um dos idealizadores e que gentilmente vem nos apoiando nesses 7 anos, né, tanto na organização como pensando a estrutura do curso, e Fernanda Lopes também, que nos dá o prazer também de estar aqui conosco, dividindo esse tema. O curso se divide em 2 momentos. Nesse primeiro momento tem as apresentações dos professores, e no segundo momento nós vamos para rodas de conversa com atividades diferenciadas. Vamos trabalhar, né, um dos casos do livro E Aí, Se Fosse Com Você, que foi uma pesquisa coletada pela Bia de situações de estigma e discriminação. Tá? Então, eu passo a palavra para o professor Richard, não sei se ele mesmo quer projetar. Vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Select window or screen. Obrigada, então, e vamos ficar atentos. As perguntas podem ser colocadas no chat ou levantarem a mão, ok? Até agora não sei se está, acho que não está aparecendo, né? Ainda não, Richard. Tá. Você conseguiu apertar o compartilhar, né? Eu apertei compartilhar. Está compartilhando agora? Ainda não. Aí depois de Ainda compartilhar, não. você ainda tem que escolher se a tela inteira veio até essa etapa, veio, né? Ok, vou tentar. Pode ser que vocês vão ter que fazer do lado de vocês, porque não está funcionando para mim. Deixa eu tentar de novo. Mas eu já passei para a equipe. Quem está com a apresentação? Oi, boa tarde. Eu vou colocar aqui a apresentação. Tá Tá ótimo. Vou botar aqui, tá, Vi? Tá bom. Está conseguindo, Isa? Acho que sim. Está aí, está ótimo. Então, eu vou falando e quando eu vou pedir a mudança da transparência quando for necessário. O enfoque sobre a minha fala é sobre estigma, discriminação e saúde, mas usando o caso de AIDS como um tipo de estudo de caso, porque foi um dos caminhos em que os direitos humanos foram trabalhados dentro do campo de saúde. Então, ilustra várias coisas que ficam úteis até para pensar sobre outras questões, como racismo, como opressão de gênero, etc. Então, próxima transparência, por favor. Podemos mudar para a segunda página. É porque eu tô transmitindo, no meu computador tá na segunda página, só que eu acho que para vocês não tá modificando. Não está modificando aqui. Pelo menos na minha tela. Se isso cria um grande problema. Não, deixa eu tentar aqui do meu aqui. Tira a sua apresentação. Sim, a Vitória Pires, eu acho que também deve estar com a apresentação aberta, se ela conseguir transmitir. Tá. Quer Eu vou tentar, Vitória?
Ou eu tento Sim. aqui? Eu posso tentar, professora. Só um momento, por favor. Em geral, quando acontece isso, eu não coloco na base, não. Eu boto lá exibição. Aí peço para exibir, que aí ele gira. Perfeito. Então, vamos para a segunda página. Segunda página, por favor. Tá certo. Só para dar uma ideia do que eu vou tentar de falar. O primeiro é que, como falei, estou usando o campo de AIDS como estudo de caso para falar sobre estigma, discriminação e saúde. E usar esse estudo de caso um pouco como um exemplo da construção do nexo entre uma série de questões: sexualidade, gênero, saúde, direitos humanos, justiça sanitária. Vou tentar de analisar o contexto histórico da epidemia de HIV e AIDS como um espaço de teorizar esse conceito de estigma e de olhar como isso pode abrir a possibilidade de novas formas de conscientização e resistência frente a estas questões. E, por último, eu vou fazer algumas referências ao longo da fala ao enfrentamento de estigma e discriminação no contexto da epidemia, especificamente no Brasil, falando sobre tanto inovações que foram feitas aqui, quanto barreiras que ainda existem dentro do campo, que é um campo onde, como em diversos campos, temos visto muitos retrocessos nos últimos tempos, não é? Estamos tentando de reverter isso, mas ainda há um bom caminho para andar, porque é tão mais fácil destruir do que construir. Então, nos últimos 4 anos, muito foi destruído, e num único ano temos conseguido um pouco de reconstruir, mas ainda falta muita coisa. Próxima página, por favor. Acho que o primeiro ponto sobre a AIDS, e isso vem do começo da epidemia, nos anos 1980, quando surgiu a AIDS, o mundo estava ainda tentando de entender o que era essa nova coisa, de descobrir o que é o vírus HIV, como foi a relação do vírus. Elaboraram na OMS e conosco nas organizações da sociedade civil a ideia que existem 3 epidemias quando você fala sobre HIV e AIDS. Existe a primeira epidemia, que é o vírus HIV, a infecção que acontece com o vírus, mas esse vírus, como vocês sabem, hoje em dia a gente entende que o vírus existe durante muito tempo antes de causar sintomas ou consequências que possibilitam ver o vírus. Então, você tem que pensar sobre pelo menos 2 epidemias. O primeiro é a epidemia de infecção pelo HIV, e uma segunda epidemia que começa quando você começa a ver os sintomas de AIDS, e os casos de AIDS iam aparecer, não é? E aí, imediatamente depois disso, o que aconteceu foi o que foi denominado de terceira epidemia, que era a epidemia de estigma e discriminação, e também de negação, que aconteceu em consequência das primeiras 2 epidemias. Então, tinha essa linha do tempo que era super importante para entender como funcionava estigma e discriminação com relação à AIDS. E, obviamente, você tinha um tipo de círculo vicioso que eu vou tentar de analisar um pouco ao longo dessa fala. A próxima transparência, por favor. Aí ficou muito evidente, bem cedo, nos anos 80, que a reação frente
HIV/AIDS, foi uma reação muito forte de estigma e de discriminação, de medo, obviamente, mas medo transformado em estigma e discriminação. E buscamos um pouco na teoria de estigma clássica do sociólogo Irving Goffman, que tinha escrito um livro famoso sobre estigma nos anos 70, acho que foi 73, que foi publicado pela primeira vez, então uma década antes, Goffman tinha analisado o estigma como um processo social, mas com muito ênfase nas atitudes, na psicologia social desse fenômeno, e muito ligado a questões de saúde mental e de comportamento, de qualquer desvio, de comportamento desviante que era estigmatizado. E estigma era usado como uma forma de controle social dentro da ótica de Goffman. A gente achava que a ideia de estigma era muito importante, mas que tinha que ser adequado um pouco mais ao contexto de HIV/AIDS e ao contexto social e político para ser útil com relação à AIDS. E isso levou eu e Peter Eggleton e uma série de outras pessoas, certamente nós não fomos os únicos, de começar a tentar de analisar estigma de uma maneira um pouco mais política e de dar ênfase ao estigma como um processo social muito vinculado com o exercício de poder. Então, essa foi um pouco a nossa tentativa de adaptar as ideias de Goffman para a realidade que nós estávamos vivendo nos anos 80 e crescentemente nos anos 90 com a epidemia de AIDS. Próxima, por favor. Aí a gente analisou no artigo que virou um clássico sobre isso, que para pensar as dimensões sociais de estigma, de sair do campo da psicologia, das atitudes na cabeça das pessoas e pensar socialmente como isso, tinha que reconhecer que estigma é contextual, tem que ser analisado no contexto social aonde está acontecendo para começar a fazer sentido sobre isso. Uma segunda questão é que estigma também é histórico, quer dizer, não aparece de nada e não continua sendo a mesma coisa ao longo do tempo, vai evoluindo, vai sendo adaptado ao longo do período histórico. E justamente é verdade essa dimensão histórica, porque estigma é usada estrategicamente e fundamentalmente é usado pelos setores da sociedade, as pessoas que têm poder dentro da sociedade, para controlar e aplicar esse poder às outras pessoas. Então, estigma produz e reproduz relações sociais e desigualdades que cria hierarquias dentro da sociedade. Próximo, por favor. Nesse sentido, a gente analisou que estigma é um espaço onde poder e cultura se encontram de alguma forma. E é via estruturas e construções culturais que as dimensões de poder são produzidos num formato que obriga a conformidade a certos padrões dentro da sociedade. Então, estigma literalmente funciona para produzir a diferença e, acima de tudo, para transformar diferença em desigualdade. Diferença não precisa necessariamente implicar desigualdade. Pessoas diferentes, grupos diferentes podem perfeitamente coexistir em harmonia, em igualdade, mas a cultura é usada para transformar essas diferenças em valores que vão
priorizar alguns e oprimir outros. Próximo, por favor. Isso acontece via determinados, o que eu chamaria de eixos de desigualdade. São eixos, estruturas sociais que organizam o processo via poder e cultura para criar desigualdade e oprimir alguns por ser diferentes de uma forma desvalorizada. Isso acontece com relação à classe, as relações de classe, acontece com relação a gênero, as relações de gênero, acontece com raça e etnia, da maneira que divisões ou diferenças raciais e étnicas são transformadas em hierarquias via o racismo, acontece com sexualidade, divisões sexuais, e assim por diante. Tem outros eixos, o eixo da idade seria outro, que, enfim, os mais velhos e os mais idosos são estigmatizados e transformados dentro desse sistema em subcategorias e assim por diante, não é? Então, esses processos afetam uma série de relações sociais e constroem hierarquias e desigualdades dentro da sociedade. Próximo. Estigmatização, então, é fundamentalmente ligado às desigualdades de poder. Estigmatização faz desigualdades que são socialmente produzidas, mas faz elas parecem razoáveis, elas parecem, na cabeça das pessoas, como naturais, coisa que não são totalmente sociais, mas estigma naturaliza isso, naturaliza a desigualdade e a opressão dentro da vida coletiva. A estigmatização cria uma hierarquia social, o estigmatizado versus quem não é estigmatizado, e reforça a exclusão social. Então, nesse sentido, a gente tentou, com essa maneira de pensar estigma, de dar um dinamismo que estava, de certa forma, não estava tão presente no trabalho inicial de estigma de pessoas como Goffman ou outros da primeira onda, e que nós pensávamos que tínhamos que acionar essas questões para poder pensar como a estigmatização estava funcionando com relação a HIV e AIDS. Próximo, por favor. Então, argumentamos que estigma e discriminação funcionam junto com violência estrutural, via esses vários eixos de desigualdade que mencionei. Você tem desigualdade de gênero, você tem desigualdade e opressão sexual, você tem pobreza e exclusão econômica, racismo e discriminação étnica, desigualdades de idade, de faixa etária, e todos esses eixos estruturais funcionam de forma paralela, mas também funcionam de alguma forma em sinergia quando eles cruzam. Então, onde você acha os piores efeitos de estigma e discriminação é justamente onde as desigualdades de gênero cruzam com, sei lá, exclusão econômica, cruzam com racismo e a discriminação étnica. Aí você tem a categoria que mais recentemente é chamado de interseccionalidade. A interseção de diferentes eixos de desigualdade piora todas essas características. Então, isso nos ajuda a entender, por exemplo, a epidemiologia de HIV e AIDS. Obviamente, a opressão de gênero é uma das coisas que cria vulnerabilidade, mas a opressão racial também cria, e quando cruzam isso, mulheres negras ou gays efeminadas e afeminados e também mais escuros em termos da cor de pele, essas interseções de desigualdade e de discriminação
cria uma sinergia que faz os efeitos de estigma e discriminação muito mais terríveis, muito mais opressivas, e isso até é refletido na epidemiologia de HIV, na maior parte dos lugares, porque as pessoas que são mais afetadas sofrem de diversas formas de desigualdade dentro dessa violência estrutural. Próxima, por favor. Aí, temos que pensar um pouco, se isso é o caso, se estigma e discriminação funciona com relação ao poder e vinculando poder com cultura, não é simplesmente ideias na cabeça dos indivíduos, ideias erradas que podem ser, com um pouco de informação, você pode esclarecer a cabeça da pessoa, elas vão mudar de opinião, vão parar de estigmatizar, vão parar de discriminar. Na nossa visão, não funciona muito bem assim, não, porque, de fato, estigma e discriminação são usadas ativamente para oprimir. E, justamente por causa dessa opressão ativa, você não vai mudar nada com um tipo de ação educativa. Você precisa mesmo de resistência, você precisa estimular resistência à opressão, criar mecanismos para resistir à opressão, para poder enfrentar essa situação. Então, a gente identifica algumas maneiras que isso pode ser feito, via intervenções culturais, você tenta trabalhar com o imaginário social, de criar uma resistência cultural. Você pode estimular a construção de novos valores, mas você tem que ter clareza de que você está tentando fazer. Você pode também tentar de intervir nas estruturas, você muda estruturas legais para criar proteções para as populações, as comunidades que são mais oprimidas. Você pode desenvolver políticas públicas tentando de criar possibilidades de resistência. Então, sei lá, uma política de cotas na universidade é uma intervenção estrutural para tentar mudar uma situação de estigma e discriminação historicamente construída e que não vai mudar se você não enfrenta estruturalmente com intervenções capazes de mudar. Você também pode criar programas de assistência jurídica. A Miriam é pioneiro nisso com relação à epidemia de AIDS no Brasil, por exemplo, para dar mecanismos, dar ferramentas para as pessoas reagir ao que elas estão sendo sujeitas. E, obviamente, a mobilização coletiva, a criação do movimento ativista, militante para tentar enfrentar uma situação é uma das principais maneiras em que você resiste, e é uma das principais maneiras, tanto no Brasil quanto no mundo, que foi enfrentado parcialmente com sucesso a epidemia de HIV e AIDS. Próximo, por favor. Aí, dentro do texto que Eggleton e eu fizemos, a gente tenta mostrar que como estigma e discriminação são estruturas complexas, para enfrentar elas, você também precisa criar estruturas de ação. E não tem nenhuma única intervenção que vai funcionar. Você tem que criar múltiplas modalidades onde você pensa criticamente sobre a descodificação de estigma e discriminação, você vai trabalhando isso para facilitar a ação de enfrentamento, e você tem diversas modalidades que pode usar e precisa usar, justamente por causa da multidimensionalidade e a interseccionalidade de estigma e discriminação. Você precisa de reagir com uma multiplicidade de programas, de estratégias de intervenção, de ferramentas. Eu gosto de usar um pouco a ideia de uma caixinha de ferramentas de análise e ativismo, porque
tanto análise crítica é necessária, quanto a transformação dessa análise em ação, em modalidades de agir politicamente para tentar de resistir e reagir. Próximo, por favor. Então, algumas lições eu acho que vale a pena de enfatizar da experiência brasileira ao longo de agora mais de 40 anos, enfrentando essas questões. Primeiro, eu acho que é fundamental ter uma análise crítica sobre a conscientização da sociedade. Você precisa de um trabalho de teoria crítica para avançar. E isso foi muito evidente no trabalho realizado ao longo do tempo no Brasil e pela parceria que foi construído entre academia e sociedade civil para trabalhar essas questões. A importância da mobilização política e da transformação. Não é à toa, o Brasil teve muito sucesso justamente porque tudo isso estava acontecendo no momento de redemocratização do país e aonde a mobilização política estava no flor da pele, vamos dizer, estava em tudo que é lugar e tinha condições especialmente positivas de fazer uma conscientização sobre essas questões. O Brasil trabalhou muito positivamente a intervenção cultural. Eu não tenho tempo, acho que já estou mais ou menos no meu limite, não teria tempo para mostrar, mas se fosse uma fala de uma hora em vez de meia hora, podia mostrar imagens dos movimentos, campanhas, das diversas maneiras em que o imaginário social foi trabalhado para valorizar a resistência e para atacar o estigma, a discriminação e a opressão. A força da inclusão social como uma resposta concreta frente ao estigma e discriminação, e a importância fundamental que foi dada para intervenções estruturais, jurídicas e políticas, para tentar enfrentar essas questões. São algumas das coisas que eu acho que a experiência brasileira mostrou de muito positivo, especialmente durante os primeiros 30 anos da epidemia. Onde as coisas mais ou menos começaram a desandar foi a partir dos anos 2010 para frente, quando o efeito do processo de redemocratização começou a ser questionado e atacado e sabotado. Bem antes, aliás, do governo Bolsonaro, já começou no período do primeiro governo Dilma e foi piorando ao longo dos anos 2010, terminando com o desastre dos 4 anos do governo Bolsonaro, mas foi um processo mais complicado de uma ressurgência de políticas conservadoras e de questionamento da democracia. Esse é um ponto que eu acho que agora fica muito mais claro para nós. A relação entre democracia e a possibilidade de enfrentar estigma, discriminação, opressão é absolutamente fundamental e importante. Eu acho que o nosso grande desafio nesse momento histórico é de pensar sobre isso mais para poder avançar e pensar o que nós fazemos no momento quando o questionamento, a ruptura da democracia é uma coisa tão constante, não só no Brasil, mas em países ao redor do mundo. Próxima, por favor. Aí, algumas dos princípios éticos chaves que eu acho que identificamos ao longo desse período. A importância de solidariedade. De solidariedade, eu acho que recuperamos a importância dos direitos humanos e colocamos isso no centro da discussão sobre saúde. A questão da cidadania, a reconstrução da cidadania de todos. E, por último, a questão de justiça. Cada vez mais, eu estou achando que é importante
de pensar sobre direitos humanos e saúde dentro de uma ótica mais ampla de justiça e saúde. Algumas pessoas falam de justiça sanitária, que eu gosto menos do que em inglês a gente fala de health justice. Justiça sanitária, pelo menos por causa do movimento da reforma sanitária, a palavra sanitária tem uma positividade que eu acho que é importante, mas que soa para alguém que tem língua mãe inglês, sanitária também não parece totalmente satisfatória para mim. Mas, de qualquer forma, justiça é especialmente importante como uma maneira de pensar sobre esta questão e de ligar a questão de saúde para outras lutas pela justiça em outras áreas. Próximo, por favor. Rapidamente, algumas intervenções conceituais que desenvolvemos, vou muito rápido porque o meu tempo já estourou. O vírus ideológico, a morte civil, vida antes da morte, a cura da AIDS, são alguns das intervenções conceituais que criamos para tentar enfrentar estigma e discriminação. Próximo, por favor. Heranças e elaborações. Organizações de pessoas vivendo com HIV/AIDS surgiram como especialmente importante. Redes de direitos humanos e AIDS, uma outra coisa que criamos nacionalmente no Brasil, e articulações entre o movimento de AIDS e outros movimentos de solidariedade e justiça social. Próxima, por favor. Estou chegando no final. Então, levando... Pode ir com calma, vocês são nossos convidados. Tá certo, agradeço a paciência. De qualquer forma, mobilização política, acho que é um pouco esse ponto que também quero enfatizar sobre a importância da democracia. Eu acho que cada vez mais, com o que passamos nos últimos 10 a 13 anos, temos que reconhecer a importância da luta política, porque você não avança em nenhuma dessas. A gente, de alguma forma, tem que mudar dos determinantes sociais da saúde para olhar os determinantes políticos da saúde. E reconhecer que a grande maioria das desigualdades existentes existem porque na política são aceitas. A política não faz o que podia para enfrentar essas questões. E a luta política assume, portanto, uma importância profunda. Tem que levar essa luta para a rua, mas também tem que trazer essa luta para dentro das câmaras e dos corredores de poder. É um movimento de mão dupla que é necessário e fundamental. Próxima, por favor. Aí, a questão de acesso a tratamento foi a grande questão que vinculou a questão de saúde e direitos humanos com saúde e justiça social. Eu acho que percebemos que acesso tinha que ser visto como uma questão de direitos, mas acesso tinha que ser visto também como uma questão de justiça social. E é lá que eu acho que a questão de direitos humanos e saúde encontra com a questão de justiça sanitária, de justiça social e saúde, e cria o contexto para enfrentar a desigualdade e a injustiça. Próximo, por favor. Aí, com essa ideia que eu quero quase terminar. Saúde e justiça, ou justiça sanitária. Nos últimos anos, cada vez mais temos percebido a luta contra o estigma e discriminação, que tem que ser colocado dentro de uma luta maior para conseguir justiça sanitária. Nesse sentido, conecta com outras grandes lutas do nosso tempo. A luta para a justiça climática, a luta para a justiça de gênero, a luta para a justiça racial, a luta para a justiça social e por último, a luta pela justiça global, para maior justiça entre Norte e Sul, que atualmente continua sendo absolutamente opressivo para o Sul. Também
em tempos de grandes retrocessos políticos, como os tempos que temos vividos, não há como pensar questões como direitos humanos, justiça, saúde, sem pensar sobre essas conexões maiores. Acho que temos que sair da nossa área específica da saúde e conectar com essas outras questões para poder avançar. E só para terminar com uma coisa, pegando até por acaso, não sabia que a Miriam ia falar sobre a luta por causa da questão de sangue, a atual PEC de plasma. Próxima, por favor. Eu queria terminar chamando a atenção ao fato que, próxima, para o fato que em tempos de grandes retrocessos, avanços são sempre pequenos e tentativas de retroceder mais são sempre muito presentes. E o PEC do plasma certamente é um grande exemplo disso. Podemos dizer que, graças ao esforço coletivo, o Brasil voltou com a eleição do atual governo, mas temos que reconhecer que retrocessos continuam sendo lançados de diversos pontos. O Congresso Nacional, terrivelmente conservador, é um desses pontos que começa a fazer coisas para tentar de retroceder. A luta para reconhecer que sangue não é mercadoria, em 87, que permitiu a junção dos lideranças do movimento de AIDS, pessoas como Betinho, Paulo Bonfim, Herbert Daniel, junto com as lideranças do movimento sanitário, pessoas como Sérgio Aroca, como, enfim, Ézio Cordeiro, como tantos outros que podíamos mencionar, foi um dos grandes junções que levou no Constituinte a proibição da comercialização de sangue, e de ver os nossos representantes no Senado, no caso, que parece que é até menos conservador do que a Câmara, mas tentando de retroceder com essa questão de transformar sangue e produtos de sangue novamente em mercadoria que pode ser negociado no mercado privado, de um dos exemplos que não só o Brasil voltou, mas os vampiros também voltaram. Então, a gente precisa agir e começar a enfrentar essas questões, porque, infelizmente, eu temo que vão nos acompanhar durante os próximos anos de uma forma muito perigosa. Enfim, vou parar com isso e muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Nós é que agradecemos, Richard. E você lembrou dos vampiros, e eu me lembro que a gente fazia uma performance bem interessante, que tínhamos várias ações judiciais sobre as questões de sangue, hemofilia, inclusive a ação coletiva antes da Constituinte, né, que a gente elaborou junto com a Sandra Curro. Não sei se você lembra. Eu tenho a inicial, né, que foi para fechar bancos privados aqui no Rio de Janeiro, e conseguimos uma liminar, depois ela foi imediatamente cassada. Então, foi uma história dura, assim, né? Começamos a entrar, então, individualmente, com a responsabilidade civil para a indenização das pessoas. O Chico Mário foi um dos que nos permitiu. Então, assim, é bem interessante essa... E eu me lembro aqui de uma performance que a gente se vestia de vampiro, fazia em várias capitais e ia exatamente para o Poder Legislativo. Então, acho que a gente vai ter que retomar a fantasia e ir para Brasília. Exatamente. Então, a gente, na estratégia das assembleias legislativas, da gente tentar ir localmente, indo, cercando, né, para que chegasse nacionalmente. E eu me lembro que, acho que até um pessoal do GAPA de Porto Alegre que fez essa performance, e a gente reproduzia
essa performance de todos vestidos de vampiros e presentes nas sessões. Eu acho que a gente vai precisar retomar essa criatividade, essas manifestações culturais, performáticas mesmo, para chamar atenção. E, assim, muito obrigada mesmo. E, sem delongas, eu passo para a Fernanda, querida Fernanda. E que, Fernanda, se você quiser se apresentar, eu acho que eu não fiz uma apresentação formal aqui, mas Fernanda é doutora em saúde pública pela USP e hoje coordena uma organização que ela do movimento negro, que trabalha exatamente com as questões de justiça, direitos humanos, mas tem uma trajetória linda sobre essas questões. E hoje ela vai falar com a gente sobre racismo, estigma e discriminação na saúde. Fernanda, a tela é toda sua. Obrigada. Que ótimo, Miriam, muitíssimo obrigada. Eu estou aqui feliz, também com frio na barriga, com um monte de borboleta na barriga, né? A Miriam e o Richard são pessoas que eu respeito, admiro muito há muitos anos e são também minhas referências bibliográficas, né? Eu começo no mundo da AIDS, eu me construo como pesquisadora. Hoje eu sou uma pesquisadora independente, não estou ligada a nenhuma instituição de ensino e pesquisa, mas eu me construo como uma pesquisadora no NEPAIDS, né? Então, cheguei em 96, então acompanhei todo esse percurso de construção aqui no Brasil. Eu falo de São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, mas não só, né, de tudo o que a gente hoje conhece sobre vulnerabilidade, sobre o adensamento sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos. Sim, então, para mim é muito legal, é uma honra estar aqui, a convite e compondo esse espaço com essas duas pessoas e com vocês, para contribuir um pouquinho. Nesses anos, hoje eu estou diretora de um fundo, uma instituição filantrópica, que é, sim, uma organização negra, constituída por pessoas ativistas do movimento negro, mas não é uma organização do movimento negro propriamente dito, né? Nós somos um fundo filantrópico que capta recursos dentro e fora do país e investe em iniciativas de promoção da equidade racial e enfrentamento ao racismo. Mas hoje eu estou aqui com o meu chapéuzinho de pesquisadora, né, de uma pessoa que tem se dedicado nesse campo da saúde a discutir justiça racial, a discutir racismo e os seus impactos na saúde. Então, é desse lugar que eu quero contribuir um pouquinho para aquilo que a gente vai pensar como tarefa, que vocês vão pensar e operacionalizar como tarefa do curso, mas que a gente sabe que esses momentos são tão importantes porque são eles que formatam a forma como nós estamos no mundo, são eles que definem as nossas práticas e vão ajustando as nossas lentes, né? Então, a gente já não será mais o mesmo, né, a mesma, o mesmo, nós já não seremos mais os mesmos quando a gente faz esse ajuste de lente, quando a gente define uma nova imagem objeto, quando a gente vai adensando a nossa capacidade crítica e o nosso repertório crítico também, né? Então, é um pouquinho nessa toada que já começou que vocês já estão vivenciando,
mas que hoje começa com a fala do Richard, e aí eu vou complementar. Algumas coisas vocês vão ver que serão muito parecidas, embora apresentadas numa outra perspectiva, né? Essa é a ideia de trazer as pessoas que olham para, muitas vezes, para contextos, para cenas, para cenários que são semelhantes, mas olham desde perspectivas diferentes e que se complementam, né? Então, a ideia é essa. Vocês só, por favor, me falam que eu já não vejo a tela, então vocês... Está ótimo, Fernanda. Se tá ok? Está ok, sim. Pronto, então eu vou colocar aqui também o meu... E lindo, colorido lindo. Coloridão, é. Eu vou colocar aqui meu cronômetro, porque eu falo pra caramba. Então, vamos ver se eu consigo... Mas não se sufoquem, estamos aqui para ouvi-los. Pronto, obrigada, Miriam. Então, aqui a ideia é que eu esteja trazendo as contribuições dessa perspectiva de direitos humanos, racismo e saúde, e aí eu queria começar reiterando algo que para a gente, para essa turma aqui, é muito óbvia, né? E a gente vai estar falando algumas obviedades aqui também. Que, como um direito humano fundamental, a saúde vai se configurando como um instrumento. Ela precisa ser vista e operacionalizada como um instrumento para proteger a dignidade humana, seja do ponto de vista individual ou coletivo. Por isso que é tão importante para a gente, quando a gente fala sobre saúde, o Richard termina a fala dele falando sobre justiça sanitária ou justiça em saúde, reiterando isso, né? Que o direito humano à saúde é um instrumento de proteção da dignidade, e por isso que a gente precisa pensar nele com a lente da justiça, né? Seja para pensar na saúde de cada uma das pessoas, seja para pensar na saúde dos coletivos. E a gente sabe que quando a gente está falando de direitos humanos, o maior problema não é a aceitação dos direitos humanos, ainda que haja uma dificuldade, ainda que a gente estava falando lá dos vampiros e como a gente fazia as performances, né? A Miriam trouxe à memória aquelas performances lá na época da CPI dos vampiros e tal, mas a gente também sabe que, embora os direitos humanos hoje sejam mais aceitos, ainda seguem sendo alvo de uma representação social negativa, porque eles são sempre associados como a defesa deles é associada como uma defesa daqueles que infringem a lei. E a gente sabe que isso é um desconhecimento, mas que é um desconhecimento reiterado na linguagem, no cotidiano, pela linguagem comum, pelas práticas, pelas atitudes, pelos comportamentos, pelos valores que são reproduzidos, porque os direitos humanos a gente sabe que são garantias jurídicas inerentes a qualquer pessoa humana, que não são concessão de uma sociedade, que estão apresentadas e que todas as vezes que forem visualizadas como algo a ser melhorado, deverão ser reivindicadas, deverá haver uma reivindicação, né? Então, a gente sabe que esse processo que não tem hierarquia, não existe um direito que é hierarquicamente mais importante que o outro, não um direito humano que seja hierarquicamente mais importante que o outro, que seja passível de dissociação um do outro, que seja passível de troca, de negociação. Eu
eu reconheço, protejo e efetivo um, mas violo o outro. Não é disso que está colocado, mas ainda assim, ainda que haja uma aceitação dos direitos humanos, a proteção, a efetividade, a passagem desse mundo que é filosófico, é da gente que estuda, é da gente que escreve, é da gente que tenta influenciar para que os processos de tomada de decisão, seja na gestão, seja na gestão de instituições públicas, governamentais, seja na gestão de instituições públicas não governamentais, seja em qualquer espaço, para que a gestão seja orientada para resultados e pelos princípios de direitos humanos, mas a gente sabe que passar da filosofia do desejo para o real é muito difícil, né? E é muito difícil porque cabe ao Estado e aos agentes que estão a serviço do Estado cumprir com as suas obrigações, de modo a não interferir no exercício dos direitos. Então, cabe ao Estado e aos agentes a serviço do Estado respeitar os direitos de todas as pessoas humanas, adotar medidas para que outras pessoas não interfiram no exercício dos direitos de outras, ou seja, tem que proteger os direitos de todas as pessoas humanas e ainda cabe a eles adotar medidas que sejam apropriadas para garantir a realização dos direitos, ou seja, para efetivar. Então, a realização dos direitos humanos pressupõe capacidade institucional que precisa ser ampliada, que precisa ser aprimorada e que deve estar diretamente conectada com o desenvolvimento nas dimensões individuais de todas as pessoas que compõem a estrutura do Estado, dimensões social, econômica, ambiental, política, cultural. Não é por acaso que aqui a gente está falando sobre estigma, discriminação, direitos humanos e saúde, mas estamos trazendo exemplos do cenário das políticas públicas, porque é a partir daí que que os nossos direitos vão ser reconhecidos como nossos, e se eles são reconhecidos, devem ser protegidos e efetivados, mas é também o grande desafio que nós sejamos reconhecidos como sujeitos destes direitos todos. E, assim como na explicação brilhante que nos foi conferida pelo Richard, de todo o processo de construção dessa teoria crítica sobre o estigma, eu trago aqui, reitero aqui esse lugar do racismo, né? Esse lugar do racismo que é um espaço doutrinário, que é um espaço ideológico que influencia toda e qualquer forma de relação, seja interpessoal, ou seja entre pessoas e nas instituições, em toda a estrutura de uma sociedade, vai definindo espaços e oportunidades e acesso a bens, a serviços, ao poder, né? E vai se mantendo os interesses de um grupo que define a partir da diferença que justifica a desigualdade, vai mantendo os seus interesses e a normatização, né? Porque o racismo como ideologia, ele mantém aqueles que são iguais e que preservam interesses semelhantes num espaço, numa redoma de poder. E, por consequência, hierarquizam, desvalorizam
e colocam em espaços de inferioridade aqueles que não fazem parte do seu grupo de interesse, do seu grupo fenotipicamente comum, do seu grupo de origem e de identidade cultural também. Então, as trajetórias individuais e coletivas vão sendo permeadas por construções que são construções baseadas em uma representação social negativa de pessoas que tenham um certo fenótipo, em alguns casos, porque o racismo não é só contra a população negra, mas também que tenham traços genéticos de origem e outros elementos mais relacionados à cultura, vão definindo as trajetórias, as vivências individuais e as vivências coletivas, uma vez que essa lógica racista está no âmbito do institucional, porque aquelas pessoas que foram socializadas acreditando que é natural as hierarquias baseadas na raça, elas estão dentro das instituições, porque as instituições são feitas de pessoas. Então, elas definem as políticas, as práticas discriminatórias que vão restringindo acesso a bens, acesso a serviços, acesso a oportunidades, acesso a poder. Isso por meio dessa lógica institucional. Isso vai influenciando e sendo influenciado pelas relações interpessoais e vai gerando intolerância, preconceito, que vão sendo demonstrados entre os indivíduos a partir das palavras, das atitudes, dos comportamentos, mas que não deixam de ser parte mais interna das crenças, dos sentimentos que muitas vezes estão sendo carregados pelos indivíduos, sejam eles dos grupos estigmatizados, dos grupos socialmente inferiorizados e cujos direitos são sistematicamente violados, mas ou não, né? Ou mesmo dos grupos que vivenciam os privilégios. Né? E aqui é muito importante que o enfrentamento ao racismo, e quando a gente fala da branquitude, nós não estamos falando que é um combate às pessoas brancas, não é disso que se trata. Né? Nós queremos que as pessoas brancas se sintam corresponsáveis pela produção das mudanças nesse contexto, que é um contexto social hierarquizado e de opressão. Mas a lógica da branquitude, que reitera a ideologia do racismo, aí sim está o campo do enfrentamento que nós estamos envolvidos até o osso. Tá? Então, nesse espaço que é internalizado, estão ali as crenças, os sentimentos que vão sendo carregados por nós, baseados nessas representações negativas que são atribuídas às pessoas, aos grupos que possuem essas características fenotípicas, culturais, de origem. E aí é muito importante que a gente compreenda, e aqui eu falo que eu chamei a atenção que eu ia falar coisas muito semelhantes àquilo que o Richard trouxe, mas desde uma outra perspectiva, porque para a escola de onde eu venho, que é uma escola que tem se dedicado à teoria, ao estudo da teoria racial crítica, uma escola que é da militância contra o racismo, é na vigência do racismo que todas as outras formas de opressão e de hierarquização social se encrudecem. Então, eu subo o nível numa pirâmide ou se a gente for pensar numa cebola,
eu subo o nível, eu coloco o racismo mais na externalidade, porque essa experiência do racismo, ela não é um acontecimento momentâneo, ela não é um acontecimento pontual, né? É uma experiência contínua, que vai nos atravessando ao longo da nossa biografia. Ela é uma experiência que envolve memória histórica de opressão, é uma experiência que está atravessada pela escravização, pela lógica colonial, que ainda persiste, né? Organizando as instituições de ensino, de pesquisa, as estruturas do Estado, as instituições religiosas, né? Ela ainda persiste. Então, nesse contexto, a gente sabe que a saúde, que a doença, que a morte, não é fatalidade, não é obra do destino, né? A saúde e a doença são processos históricos, são processos sociais, determinados pela forma como vive a sociedade, como ela se organiza. Então, o movimento social negro, em especial o movimento de mulheres negras, sempre, desde o início dos anos, se for bem lá no início, desde o início dos anos 30, mas mais consistentemente, fim da década de 70, a partir do fim da década de 70, vem fazendo essa discussão sobre as doenças, os humanos e os direitos. Né? Por quê? Porque para o movimento social negro, em especial para o movimento de mulheres negras, essas dimensões existenciais ou sociais da pessoa adoecida não podem ser recobertas pela doença. E aqui eu vou fazer um parêntese, a doença não é uma segunda pele, né, uma nova identidade, eu vou fazer um parêntese que é muito legal estar aqui com o Richard e com a Miriam também, porque me fez lembrar de uma situação que para mim foi muito importante, que fazia muito tempo que eu não citava. Mas, assim, a minha tese de doutorado foi a primeira no Brasil a discutir AIDS e mulheres negras. E eu sempre brinco que o escrutínio que eu vivenciei no Ministério da Saúde, porque eu sou epidemiologista, e aí, então, falava sobre a importância dos dados desagregados e do uso de modelos matemáticos em separado para pessoas negras e para pessoas não negras, para a gente entender melhor. Eu trabalhei com um modelo matemático e o referencial de vulnerabilidade. Então, para mim, era muito importante construir modelos diferenciados para entender como que os contextos de vulnerabilidade eram diferentes para mulheres negras e para mulheres não negras que viviam com HIV. Mas o que me motivou quando eu comecei quando eu fui decidir ali por onde que eu ia seguir o caminho do doutorado, foi numa oficina do NEPAIDS, quando o NEPAIDS fazia aqueles cursos de formação, o Richard vai lembrar disso, fazia aqueles cursos de formação da sociedade civil, foi logo que começou, e foi daí que vieram várias pessoas que agora também são doutoras e tal, que eram ou estavam na militância ou eram profissionais de saúde e que voltaram para a academia ou foram para a academia a partir desses cursos de extensão do NEPAIDS, mas que na oficina que era para um movimento social. Foi a primeira que era para o movimento social. Só tínhamos, eram, sei lá, 30, 40 pessoas, tinha eu, que era negra, e 3, 4 outras senhoras que eram negras. E aí, essas senhoras que eram negras, eram mais senhoras mesmo, eram mais velhas, eram mulheres que viviam com HIV, mulheres empobrecidas. E aí uma falou assim, a AIDS, para mim, foi o meu passaporte para a cidadania. Porque eu entrei num serviço que era especializado, eu passei a ser atendida num serviço que era especializado, as pessoas não me chamavam pelo número, me chamavam pelo nome, elas perguntavam como eu estava, como estava a minha família,
quando eu falava e elas percebiam que eu não tinha comido ou que eu tinha faltado e elas descobriam que era porque eu não tinha dinheiro, então elas davam um jeito para que eu tivesse comida, para que eu tivesse vale transporte, mas as psicólogas, elas não me entendem. Elas acham que o problema é a AIDS, elas não entendem que efetivamente a AIDS para mim está sendo uma solução. O problema é que eu sou favelada, é que eu sou preta, é que eu não tenho estudo, é que eu não tenho dente na minha boca. Esse é o meu problema. Foi aí que eu decidi fazer o doutorado com essa temática de vulnerabilidade em mulheres negras que viviam com HIV, porque até então eu estava coordenando o campo da pesquisa que era liderada pelo Zé Ricardo Aires e em parceria com a... Como se chama, Richard? A menina da Sofia Gruskin, que era da Harvard naquele momento. Eu estava lá ajudando, porque era parte do meu trabalho como estudante, mas eu ainda não tinha tomado a decisão de para onde eu caminharia. Foi aí que eu decidi. Então, é isso, né? Na vivência da doença, as pessoas não deixam de ser negras, de serem lésbicas, de serem gays, vou pedir só mais um pouquinho, tá? Meu tempo já acabou, mas vou pedir mais só um pouquinho. De serem negras, de serem lésbicas, de serem gays, de serem trans, de serem velhas, de serem jovens, pais ou mães, ter deficiência, viver em territórios violentos, empobrecidos, em situação de rua, de serem migrantes, refugiadas, apátridas, trabalhadoras, aposentadas, desempregadas. Ou seja, as pessoas, quando elas estão adoecidas, muito importa lidar com a doença como um dos componentes dessas existências que são concretas, né? Porque todas as particularidades e as singularidades das suas humanidades, elas ganham maior evidência quando elas adoecem. E é disso que a gente está falando, né? É disso que a gente fala quando traz o conceito de interseccionalidade, que, embora a gente conheça a partir de 92, numa tradução que foi feita na Revista de Estudos Feministas, de um texto da Kimberly Crenshaw, aqui no Brasil, a gente já tem essa construção do conceito de interseccionalidade feito por Lélia Gonzalez, né? Então, ela já apresentava a ferramenta analítica e uma ferramenta de ativismo, e o Richard falou isso também, porque a interseccionalidade aprofunda a investigação e a compreensão dessa relação entre direitos humanos e desigualdade social quando examina essa influência dos diferentes sistemas de poder, porque nós estamos falando de poder. E como que a vivência desses sistemas de poder influenciam as condições sociais, né? E essas condições sociais que já estão atravessadas por muitas violações de direitos. E aí, esse lugar, né, do movimento negro, no movimento de mulheres negras na saúde, que conecta a saúde, direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais, que conecta a discussão sobre macropolítica e economia, sobre governança institucional, que apresenta o direito à saúde como uma demanda social difusa e vai advogando por ações afirmativas, por políticas para a equidade, e respaldam, esse movimento respalda a portaria 992, que é da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que ganha força de lei com o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei Federal 12.288 de 2010, e que agora é muito importante que a gente também incorpore no nosso repertório, quando a gente está pensando no enfrentamento do estigma, da discriminação, dos estigmas e das diferentes formas de discriminação, mas aqui nesse caso, a discriminação racial,
tem uma recém-emenda constitucional, que é a promulgação da Convenção Interamericana contra o Racismo, que vira uma emenda constitucional e ganha força de cláusula pétrea com o decreto 10.932, né? E a Convenção Interamericana contra o Racismo teve uma participação muito forte para a sua aprovação do movimento de mulheres negras do Brasil. Então, esse mesmo movimento advoga por um conjunto de critérios para avaliar o desempenho das autoridades políticas na promoção do bem-estar das pessoas e exige condições para que se estabeleçam comunidades mais saudáveis, com oportunidades justas, para que todas as pessoas desfrutem o fruto do desenvolvimento, né, possam desfrutar destes frutos. E para o bem viver, que é a tese do movimento de mulheres negras. E esse movimento sempre discutiu a saúde numa perspectiva de justiça, de equidade, de dignidade, né, reiterando que não se justifica manter as desigualdades pautadas num conflito de interesses sociais, né, que a justiça se faz quando se constrói um conjunto de ações que permitam que, ainda que haja conflitos de interesses sociais, todas as pessoas possam ter oportunidades justas para se desenvolver e que, para isso, seja levada em consideração a vivência das desigualdades que elas, ao longo das gerações, vêm passando, e isso é a base da dignidade, né? Então, essa é a lógica desse compartilhamento aqui que eu queria fazer com vocês. Obrigada. Belíssima apresentação, Fernanda, muito obrigada, né? Tantas recordações boas de como caminhamos, né? E eu acho que várias pessoas já querem falar, tirar dúvidas. Não sei se nossos coordenadores querem. Deixa eu abrir aqui. Questões? Alguém tem alguma questão, comentários? Vamos aproveitar, pessoas. Quero fazer uma pergunta. Richard e Miriam, vou perguntar para vocês. Richard, o que você... A gente está vivendo essas ondas, né, de um conservadorismo extremo em todos os lugares. E, por diferentes razões, nós estamos com pouca densidade no controle social. Uhum. E acho que tudo o que a gente fez e inovou até agora já não é suficiente para os dias atuais. Então, queria que você pudesse falar um pouquinho como que você lê essas possibilidades. E aí, Miriam, você estava falando, acho que a gente vai ter que inovar e trazer a cultura de novo, como a gente fez, né, lá naquele tempo. Mas agora a gente tem muitos desafios. Eu sigo
acreditando que o espaço das políticas culturais precisa ser, entre aspas, tá, gente? Não é tomar de assalto, não, mas é assim, a gente precisa, nós da saúde, nós dos direitos humanos, precisamos estar mais dentro junto com o povo da cultura, porque entra por outros poros, pelos poros que são menos racionais e que talvez façam um efeito catártico, assim, mais rápido. Mas tem inteligência artificial, tem todas essas coisas que não são... Eu até nem tenho gostado de usar o negócio de ética, a palavra ética, porque ética tá feia, né? Cada vez tá menos valendo, mas não tem valor, sabe? Então, como que você está vendo isso? Quais são possíveis caminhos para a gente, tanto na produção, e aí vocês dois podem falar isso também, quanto na produção de conhecimento e no advocacy por políticas públicas? Bom, deixe-me começar, até porque, de certa forma, a minha resposta é rápida, porque eu acho que a gente ainda não sabe, eu estou buscando maneiras de entender exatamente o que você está sinalizando, e aonde eu acho que temos que olhar. Certamente, uma área é uma trajetória dessa onda mundial do neoliberalismo nos últimos 40 anos, literalmente desde o fim da Guerra Fria, né, o modelo neoliberal tomou conta do mundo em todos os lugares, até nos lugares pós-socialista, enfim, China e Vietnã são talvez Cuba resiste, mas é uma coisa, o mundo virou um mundo com um modelo e não com alternativas. Mas isso não quer dizer que esse único modelo não tem diferenças e não tem oscilações e variedades. É isso que eu estou estudando um pouco para tentar de compreender melhor. Eu acho que certamente análises da política desses anos e da destruição que o neoliberalismo fez da democracia, vai da fase do neoliberalismo conservador, que é nos anos 80, passa para uma fase que pessoas como Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista dos anos 90 e 2000, onde governos tipo Clinton nos Estados Unidos, Fernando Henrique ou Lula no Brasil, fazem uma certa parceria com movimentos sociais, mas uma parceria que, ironicamente, redireciona o questionamento dos movimentos sociais de onde, de fato, o bicho pega, onde, sabe, as coisas realmente... E eles vão para uma onda um pouco onde perde a sua capacidade de profundamente analisar, entender e resistir o capitalismo e fazem parte da festa capitalista, não é? E aí anda nos anos 2010 para um neoliberalismo autoritário, ou para um pessoas como Wendy Brown, a companheira de Judith Butler, é uma cientista política nos Estados Unidos que analisa neoliberalismo Frankenstein. É um monstro que cria um espaço que come o demos, come a possibilidade de debate democrática então, essa é uma das áreas que eu acho que a gente tem que olhar e entender. Eu não tenho uma interpretação feita disso para poder apresentar uma resposta adequada. Eu só estou sinalizando onde eu acho que a gente tem que olhar. E uma segunda área que eu acho que a gente tem que olhar é claramente... só para trazer isso de volta para estigma, isso cria o espaço onde lideranças como Trump, o Bolsonaro, essas figuras podem fazer estigma um programa de Estado, um programa, uma coisa que o Estado faz, cria uma legitimidade
ultraconservador em cima de estigma e discriminação, como o seu modo de agir, não é? Uma outra área que eu acho que demanda muito compreensão, que eu não tenho, mas é uma outra área que eu estou estudando, é realmente esse mundo da informática, esse mundo de redes sociais é uma coisa fundamental para tentar entender e tentar de melhor compreender como isso abre espaços para opressão funcionar culturalmente de uma maneira muito eficaz e perigoso e violento, e que ainda não temos nenhuma noção de como regulamentar, como organizar de alguma maneira que pode precaver as piores consequências disso. Então, essas são duas dicas de onde eu acho que a gente deve olhar e tentar de analisar e trabalhar, não é? Fernanda, a questão é, de fato, ainda em processo, né, de maturação. Eu acredito que o mínimo que a gente possa fazer é manter espaços reflexivos. Então, para que essa criatividade venha à tona, eu acho que a cultura, sem dúvida, ela vai, e foi um dos temas, né, da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Richard, eu estou até relendo esses livros e essa trajetória, porque me parece muito semelhante aos temores daqueles autores, né, daquela época, e eles se apropriaram, o neoliberalismo se apropriou dessa cultura. Então, quando eu vejo projetos envolvendo empreendedorismos e envolvendo a cultura nesse tipo de empreendedorismo também, ele sempre tem essa base que Richard falou, de um neoliberalismo que eu nem sei se a gente pode chamar de neo, porque concordo com Butler que é outra coisa. É um outro tipo de monstruosidade que se criou. Né? É uma degeneração. Me parece que é uma fase de degeneração e que a gente vai ter que voltar ao novo, né? E num modelo extremamente totalitário. Então, também estou recorrendo às leituras, porque quando você vai ler Raízes do Totalitarismo, da própria Hannah, e toda essa questão da Palestina, e agora a gente vê que as raízes estavam lá, e que a gente vai ter que ser capaz de abrir, manter esses espaços, né? E espaços pequenos, porque a mídia não nos dá grandes espaços, mas espaços de reflexão. Mas eu acho que a gente pode retornar para a boa e velha. O Castells também, né, fez uma boa, tal, mas também insuficiente para o momento. Que o momento que, né, acho que ele estava muito entusiasmado com as redes de solidariedade na internet, com esse movimento, né? Acho que ele faz parte desse movimento de entusiasmo, mas é isso, eu acho que é voltar aos clássicos críticos, que os pontos que a gente tem presenciado são semelhantes, e fazer essa reconstrução. Eu também não tenho ainda uma maturidade, uma conclusão para tal. Só tenho a certeza que eu não posso parar de andar. Né? Eu não posso parar de caminhar, que seja naquele círculo. Sabe aquela questão do prisioneiro? Que ele tem certeza que ele tem que manter os exercícios físicos dele, a leitura. Me lembro muito do Mujica, né? Que nos dá essa lição de não se desorientar. Então, quando a gente começou aqui essa sessão, eu falei, não, o curso é simples, é uma ação simples, mas é uma ação que nos faz falta. Até conversando
com a equipe que tem acompanhado, de coordenadores, de rodas de conversa após essa longa, né? A gente faz a apresentação, depois da roda de conversa, eu me sinto assim, na situação de uma prisioneira que precisa se exercitar, né? Precisa garantir o mínimo de espaço para essa reflexão livre e para continuar. Tal. Então, eu costumo brincar que o mundo tem jeito, a gente tem que continuar caminhando e refletindo, voltando lá atrás. Agora, eu fico muito impressionada de ver como esses pontos centrais estão muito sedimentados, né, nessa teoria crítica pós-guerra, e parece que os monstros vêm novamente ressurgindo. Mas, e vocês são peça importantíssima nessa nossa prisão, né? Para que a gente... Tem várias metáforas que a gente trabalhou tanto, né? Do prisioneiro, da luz, né? Tantas coisas que a gente pode trabalhar. Eu não sei, quem mais queria fazer alguma observação? Ninguém, acho que as pessoas estão impactadas aqui. Eu estou vendo aqui no chat que todos estão Foi impactados. maravilhoso! Então, fale. Não, só agradecer. Eu acho que são duas apresentações super bacanas, né? Trouxeram muitos elementos. Logo mais a gente vai trabalhar com um caso concreto, né? Eu acho que as coisas fazem bastante sentido também quando a gente pega alguns casos, né? Agradecer Fernanda, muito bom de escutar, né? E assim, que tristeza saber, né? Que quando você traz do seu tema do doutorado, que essa pessoa se sente, né? Mais cidadã quando ela consegue acessar um serviço de saúde que talvez tinha um pouquinho mais de humanização, né? E tal, e que se preocupava mais, quando na verdade todo serviço de saúde deveria ser esse lugar, né? Esse lugar do acolher, do humanizar. E a gente sabe o quanto, né, o discurso da gratuidade está introjetado, né, no nosso ethos cultural como, né, algo, se é grátis não é bom, né, e isso é um dos grandes entraves. Eu fiquei bastante impressionado, eu até me emocionei aqui, eu chorei, Fernanda, porque são discursos bastante tristes e que a gente sabe que foi na sua época, né, há alguns anos atrás, e que continua até hoje, né? Infelizmente. É isso, obrigado. Então, eu queria agradecer muitíssimo, não sei se alguém mais quer falar, queria agradecer muitíssimo esse ato de solidariedade, de ter Richard, que é um ato de solidariedade, Richard e Fernanda aqui, e prometo que a gente vai continuar mantendo essa prisão e esse exercício de reflexão para a gente avançar. E tenho certeza que cada final, né, de um ciclo do curso, a gente consegue fazer essa rede de solidariedade, voltar. Outro dia peguei solidariedade, Richard, aquele teu trabalho, para entender melhor, né? Eu tenho em livro, né? Não sei se vocês vão reproduzir, mas eu fiquei muito encantada de relembrar de várias coisas ali, de como você também, né, retomou a solidariedade numa outra perspectiva. Então, eu voltei... A solidariedade é um bom ponto de termino para a conversa hoje. Eu tenho pelo menos duas atividades, um com alguns colegas, com o Veriano, com o Fernando, escrevendo sobre solidariedade, como falar sobre solidariedade nos tempos que a gente está vivendo, e o que isso significa, e paralelamente com algumas colegas, Jonathan Garcia e o professor Ashley de Oregon, estamos tentando fazer uma genealogia do conceito de solidariedade, como ele vem sendo pensado ao longo do
do tempo, e isso eu acho, um pouco paralelo ao conceito de justiça em saúde, ou justiça sanitária. Eu acho que solidariedade e justiça, de fato, são dois conceitos ético/políticos que andam juntos e que são muito importantes para a gente estar pensando nesse momento. Então, eu gostei Então, você da vê que as energias... Eu não sabia desse projeto, mas as energias do universo conspiram. Eu separei alguns livros para reler, e um deles foi Solidariedade, que eu acho que é chave, né? Não se confundir, né, com a solidariedade enquanto um valor, né? E não como um peso. Então, eu acho que, olha, realmente seria um trabalho extremamente importante nesse momento para a gente repensar, né? Porque as perspectivas de justiça, né, e isso agora a gente refez o curso, nós só temos perspectivas de justiça, teorias de justiça de viés liberal, né? Nancy é que é uma, né, das poucas que se apropriou, que conversa, né, com Rawls, e a gente tem esse vazio, e eu acho que a solidariedade realmente pode nos trazer, né, a justiça com equidade do Rawls e a justiça com solidariedade. Como é que se faz, né? Como é que se constrói? Fiquei muito feliz em saber desse projeto. Então, agradecendo, eu chamo todos para a sala, nós vamos dar, gente, 10 minutinhos de intervalo no máximo, né? 19h30 voltamos para a sala, para a nossa conversa, e um beijo para vocês. Obrigada. Miriam, não esquece de parar a gravação agora, por favor. Isso.